Olá a todos e todas. Hoje nós vamos dar sequência às nossas discussões sobre as religiões, observando um pouco de como essas religiões se desenvolvem no mundo, como elas estão espalhadas pelo mundo. A gente parte daquele pressuposto que está no próprio PET, com um mapa do desenvolvimento do catolicismo, mas vamos observar um pouco mais de forma abrangente algumas outras religiões também. Para isso a gente vai usar esse mapa mundi, que tem aí alguns destaques que ficam mais fáceis da gente poder observar de uma forma mais geral. Eu vou pedir desculpas já inicialmente para vocês, porque eu não sou muito bom com esses instrumentos, mas eu queria destacar ali essa partezinha em azul que está no meio do nosso círculo, que é a região de Israel, desde onde se inicia todo o processo do judaísmo. Essa região é a região onde hoje existe predominância do judaísmo, e é dela que se desenvolve tanto o judaísmo quanto o cristianismo, porque Jesus também vive nesta região do mundo. É a partir desta regiãozinha pequenininha ali do mapa que toda essa outra região que está marcada em lilás como predominantemente cristã desenvolve a sua religiosidade principal, o cristianismo. Então, o cristianismo sai daqui, e aí é importante a gente observar como que no meio dessa região há o ponto azul do judaísmo, todo um entorno verde que é o islamismo dominante, e o próprio cristianismo que sai dessa região, nela tem pouco desenvolvimento. Não é marcado prioritariamente como religião central ali naquele momento. O cristianismo então surge desse ponto, mas se desenvolve principalmente na Europa de início. O início do cristianismo na Europa se dá porque estava acontecendo na Europa um declínio da religião que envolvia esses europeus, que no período eram praticamente todos romanos. O Império Romano tinha dominado as outras regiões, destruído parte das religiões pagãs em que esses outros povos acreditavam, e fazendo com que o paganismo de tipo romano, a mitologia romana, fosse a grande religião de todos eles. Com o declínio do próprio Império Romano, a religião romana também entra em declínio. E por isso o cristianismo começou a se apresentar como sendo uma resposta interessante para a Europa. O cristianismo apresentava um Deus que morria, mas depois ressuscitava, apresentava-se novamente. Lembrando que o próprio império que estava morrendo poderia reavivar, gerar uma nova forma de agir e de pensar. Essa religiosidade, portanto, ganha grande destaque entre os europeus, principalmente na Europa mais central. A gente vai vendo que quanto mais se desenvolve aqui em meio à Rússia, já começa a haver mistura com outras religiosidades, e desse domínio na Europa, ele é levado para as Américas quando há o desenvolvimento das grandes navegações, e também para a África quando acontece o desenvolvimento do colonialismo. Assim também é levado para a Austrália, quando o novo continente, o novíssimo continente, é também tornado uma marca da Europa.
também desenvolvido pela Europa ou colonizado pela Europa. Então o cristianismo ele sai da região de Israel, domina a Europa, que estava em decadência a religiosidade que eles possuíam, o paganismo. Da Europa ele parte para a América primeiro, depois para a África e, por último, para a Austrália, tornando-se a maior religião em número de adeptos do mundo até hoje. Esse domínio do cristianismo acontece a partir da Europa. Então é um cristianismo tipicamente europeu e não exatamente tão judaico quanto ele era na sua origem. Também é importante demarcar que entre o cristianismo existem divisões. Não é o mesmo cristianismo praticado na Europa que é praticado na América, que é praticado na América do Norte ou na África e etc. Existem adaptações desse cristianismo e existem, inclusive, novas religiosidades dentro do próprio cristianismo. Como, por exemplo, o primeiro cisma que acontece dentro do cristianismo, que é aquele que vai separar essa região onde há um predomínio da ortodoxia desta outra região onde acontece o predomínio da religião romana, que tem sede em Roma. Então nós separamos ali neste primeiro cisma os gregos ortodoxos e posteriormente outras religiões ortodoxas, principalmente na Rússia há esse desenvolvimento da ortodoxia, mas também a ortodoxia armena, a ortodoxia grega e etc., de uma religião mais centrada em Roma, seguindo o Papa de Roma. Essas outras religiões cristãs não seguem mais o Papa, mas seguem os seus patriarcas próprios, aqueles líderes da sua própria religião ortodoxa. Depois desse grande cisma, o outro grande cisma que vai acontecer envolve a região da Alemanha e Suíça com a reforma protestante do Lutero, do Calvino, a região da Inglaterra com a reforma protestante do Henrique VIII. Isto influencia diretamente também a forma de colonização que vai acontecer na América do Norte, sendo que, como a América do Norte é colonizada pela Inglaterra da Reforma Protestante, dos anglicanos, presbiterianos, puritanos, ela vai se desenvolver como uma região protestante. Diferente do Brasil, que é colonizado por Portugal, ou do restante da América Latina, colonizada pela Espanha. Estas regiões permanecem católicas como Portugal era católico primordialmente e como a Espanha era católica primordialmente. Algumas outras regiões dentro da própria América, dentro da América Central principalmente, colonizadas pela França, também mantém-se católica, mas colonizadas pela Holanda possuem uma forte influência também do protestantismo. Então vai depender da região. A Austrália, também colonizada pela Inglaterra, também será protestante. Algumas regiões da África vão ser protestantes, dependendo do país que usa o imperialismo sobre essas regiões. Outras regiões da África serão católicas, dependendo também do país que as coloniza. Agora, essa outra região importante do mundo, que tem maioria islâmica, o Islã se desenvolve a partir da Península Arábica, vai até Israel também, Maomé também vai para essa região e depois se espalha para o Oriente Próximo e principalmente para o norte da África.
Esse desenvolvimento do Império Islâmico não é da noite para o dia, também envolve vários imperadores diferentes, vários governantes diferentes, mas este desenvolvimento do islamismo vai gerar uma ruptura, um cisma também, entre aqueles que são xiitas, hoje principalmente a região do Irã e algumas regiões do norte da África também, e aqueles que são sunitas, que são a maioria, cerca de 85% dos islâmicos. O islamismo é a segunda maior religião do mundo e a que mais cresce. Então, há uma perspectiva de que o islamismo possa superar o cristianismo em alguns anos, principalmente porque os países europeus, países desenvolvidos que seguem o cristianismo, têm uma baixa natalidade. Não nascem tantas crianças cristãs quanto nascem crianças islâmicas. Há um desenvolvimento muito maior do islamismo do que do cristianismo no mundo de hoje. Então, este é um segundo grupo que se desenvolve bastante e que tem influência também no Brasil, principalmente com alguns dos escravos africanos que vêm para o Brasil, trazendo também a religiosidade islâmica, mas misturada muito com a religiosidade própria da África. E aí vem as religiões como o Candomblé, como Umbanda, que tem essa matriz africana muito forte, e vindos de uma África, então, antes de ser cristianizada, mas algumas vezes já sendo islamizada, inclusive falando já árabe, como alguns reis que chegam ao Brasil e se desenvolvem dentro do Brasil através de estruturas religiosas próprias, como o Chico Rei, em Ouro Preto, que acaba comprando a sua própria alforria e comprando a alforria de outros escravos e voltando a ter uma forte influência no Brasil. Já era alguém islamizado, alguém que tinha a cultura islâmica de uma forma muito forte. O outro grupo que nós temos é esse grupo de orientais, religiões orientais, como budismo, hinduísmo, shintoísmo no Japão, o hinduísmo principalmente na região da Índia, e o budismo envolvendo a China prioritariamente. Estas outras regiões são regiões que também possuem o seu desenvolvimento próprio e que, para nós, estão associadas, acabei saindo ali da apresentação, para nós estão associadas a algumas culturas que não trazem tanta influência para o Brasil, apesar de possuirmos também dentro do Brasil tradições budistas, tradições hinduístas, e que envolvem essa região do Oriente distante. A influência maior, portanto, para a gente pensar em quantificações, o mundo ainda é majoritariamente cristão, mas há um crescimento forte do islamismo, como a gente consegue observar pela coloração do mapa entre o lilás e o verde, e há, em terceiro lugar, o budismo, mas já bastante distante, bem distante das outras duas religiões a que nós acabamos de nos referir. Por hoje, então, este é o nosso objeto, mostrar um pouco desse mapa, compreender um pouco dessas religiões no mundo. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço a todos e todas.